Povo do canal, né, do Oficina de Estudo e particularmente nossos alunos queridos, mas que essa mensagem chegue a todos vocês do planeta Terra e até mesmo uma galáxia próxima se tiver essa transmissão. Mas pode ser que tenha uma inteligência mais evoluída, pode ser que a gente fique aqui no nosso humilde planetinha Terra. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre um cuidado que você tem que ter, na verdade são algumas dicas do Enem para a provinha que vai acontecer nesse domingo, né? E não só nesse domingo, como no outro domingo, que entra a minha área também, né? Que durante a semana da minha área a gente vai trabalhar algumas dicas específicas, né? Como também dicas gerais. Mas essa é uma dica geral muito importante para você, aluno, que vai fazer uma provinha. Primeira coisa, quando a gente vai fazer uma prova, é a gente ter isso aqui, ó, paz. Ou seja, o nosso juízo tem que estar em paz, que é o nosso símbolo, né? O cérebro, que é o que especifica, ó, a oficina de estudo. O nosso juízo, nossas engrenagens têm que estar em paz. Então, nada de receber influência negativa de que não vai dar certo, que todo ano tem, que é que nem carnaval. Não vá nessa ondinha. Não vá, por exemplo, escutando aqueles pais despreparados que dizem: vê se passa esse ano, viu, meu filho? Se não passar em tal curso é burro, se não sei o quê. Essas mensagens não adiantam em nada. Então, compromisso com o livro, no máximo até quinta-feira, no máximo. No nosso caso, hoje aqui, é o dia que eu estou gravando esse videozinho para vocês. Por quê, pessoal? Não adianta estudar de madrugada que a prova não vai cair do céu, não vai. Não adianta você querer decorar mapas mentais, querer dar aquela última revisada, não. O que você precisa ter é paz. Ó. Vamos focar nisso daqui, ó. Paz, paz, paz. Então, vá namorar, vá assistir um filme. Quem gostar de tomar um negocinho, toma um negocinho moderadamente, não é isso? Nada de medicamento, né? Nada de ansiolítico, nada de ficar pensando na prova, martelando, tempo que passar. Aquilo que eu disse, você não deve satisfação a ninguém, somente a você. E vocês têm um tempo para estudar. Eu, como eu disse a vocês, até o ano passado ainda estava estudante, né? Terminando o doutorado e aquele corre-corre. Era um estudante, ainda sou um estudante. Mas só, eu sou um estudante com mais paz. Por quê? Porque eu já vi que não adianta ter agonia. Então, a paz de espírito para uma prova é importante. Segunda coisa importante é isso aqui, ó. Estratégia. Tá? Então, você tem que ter estratégia. Na vida, tudo é estratégia. Por exemplo, isso que eu estou gravando para vocês é uma estratégia de marketing, onde a gente quer que você tenha essa calma. Alguém tem que te dizer, porque às vezes não é só dizer, porque você está certo, você está dentro. Mas não se preocupe se não passar, tem que ter cuidado no que você vai, como você vai motivar. E aqui a aula hoje, dessa dica de Enem, é para mostrar a vocês que se você tem paz e tem estratégia, consequentemente a gente vai chegar aí na tão sonhada, ó, universidade. Que a vida de vocês, né? Eu vou falar como um professor universitário que eu sou, então eu trabalho na universidade privada e na universidade pública. E eu trabalho nos primeiros períodos e nos últimos períodos, dependendo do curso, né? Se você for optar por cursos da Estadual da Bahia, da UNEB, né? Especificamente o curso de engenharia, por exemplo, de pesca, será um aluno meu. Mas se for para o Unirios, estudante de odontologia, de direito, né? Dos cursos da saúde de um modo geral, também poderá ser um aluno meu. Eu não dou aula especificamente no de direito, mas em quase todos da saúde. Então, a gente poderia nos encontrar lá. E eu tenho experiência e observei muito o aluno que entra no primeiro período da instituição, seja ela pública ou privada, né? A gente tem perfis de alunos diferentes, mas todos com aquela sensação de que está que nem uma garrafa PET no oceano, para não dizer outra coisa, boiando, você não sabe para onde vai. Então pode ser levado ao sabor das ondas para a direita, para a esquerda, para norte, leste, oeste, e ainda mais grave, ainda pode afundar, que é o que acontece, né? Aí se o Sussu fica só rindo aqui,
mas é porque ela gosta das minhas palavras, ó, afundar. Mas você não vai afundar, não. Sabe por quê? Quando você chega aqui na universidade, você vai pensar, ah, eu cheguei no céu. Não, é aí onde entra as broncas. Mas para chegar até a universidade, se eu tiver uma estratégia, eu vou ter cuidado com isso aí. Primeiro, a prova do Enem, ela é uma prova estatística. Aí você diz, estatística por quê? Porque ela visa medir seu conhecimento, seu juízo. E vai botar uma régua na cabeça? Vai fazer o quê? Vai pegar uma trena? Não é assim que funciona. Como é que a gente vai medir estatisticamente? Pela sua competência e suas habilidades. O que é que você aprendeu e o que é que você tem de habilidade para mostrar? Você sabe escrever? Você tem coesão? Não é assim, fale sobre a violência da mulher. A mulher, ela provoca, por isso que levou um murro na cara, por isso. Isso não é ter argumento. Isso não é ter argumento. A gente não trabalha assim, ninguém provoca violência, ninguém gera. Então, quando a gente fala um tema polêmico, a gente tem que ter cuidado, porque quando a gente tem estratégia, a gente tem que avaliar isso. O que é que o Enem busca? Uma estatística. Ela quer saber como anda o nosso ensino médio. Bom, ruim, então ela é uma prova estratégica. Só que antigamente ninguém dava valor para fazer a provinha do Enem. Por quê? Era uma perda de tempo, o pessoal dizia, eu vou nada, não tem punição. O MEC fez isso aqui como uma porta de entrada para quem? Para a universidade pública. Pública. E as privadas pegaram uma brechazinha aí nessa provinha. Então, quem tiver feito a provinha pode ter acesso a algumas linhas de crédito que o governo disponibiliza, mas ele amarrou que você também participasse dessa estatística. Por quê? Porque é uma prova estatística. E ela é uma prova estatística que ela segue uma logística na correção, que é o chamado TRI, Teoria de Resposta ao Item. E isso é importante que você entenda a estratégia. Primeira coisa, que no TRI, ele vai seguir isso aqui, ó, uma lógica pedagógica, tá? O que seria essa lógica pedagógica aí que a gente fala? A lógica pedagógica é você acertar primeiro quem? As questões fáceis, depois você tem as questões média e depois você tem as questões difíceis. Então você tem primeiro a questão fácil, difícil, um L, tá certo. Foi um errozinho, mas graças a Deus que eu tenho a minha auxiliar que é formada em português. Difícil, né? Letrada, é pedagoga. Aqui para você ver como a gente segue a lógica pedagógica. Até quem me filma tem que ter formado em pedagogia. Eu não aceito qualquer pessoa filmar. Então, olhe bem, fácil, média e difícil. Retomando aí, corrigindo o pequeno erro. Aqui pode errar, não pode na prova do Enem, viu? Então, olha, fácil, média e difícil. Por que essa lógica? O correto é que você acerte as questões fáceis. Tipo, quanto é 2 mais 2? Aí a pessoa coloca lá 4. É uma questão bem lógica. Professor, mas pode cair uma questão tão ridícula? Pode, pessoal, porque isso é uma estatística. É um TRI, é uma teoria que trabalha a logística estatística. Então, a lógica pedagógica pode me mostrar uma questão bem ridícula. E às vezes você fica, não pode ter perguntado isso. Pode. Obedeça ao seu cérebro, a paz e a sua estratégia e vá lá e faça essa questão. A questão média, ela vai aumentando o grau de complexidade até você chegar aqui uma questão muito difícil. Então, o mais correto na lógica é você trabalhar as fáceis, depois acertar as médias, depois as difíceis. E a gente dá um exemplo, por exemplo, um aluno que acertou 20 questões. 3 alunos, cada um acertou 20 questões. Aí a gente espera o aluno que não conhece o sistema TRI, que o próprio Enem explica lá no seu manual do candidato, ele acha que vai tirar a mesma pontuação. Depende da lógica. Então, qual é a estratégia? Faça o que você sabe. Quando você lê uma questão e automaticamente pega essa questão aí, lê ela e não entende, eu digo que é uma mulher bonita demais que você olha que ela não é para o seu bico. Você olha por educação, diz que é bonita e volta para a sua realidade, não é assim? A gente não vai nem dar ousadia, a gente diz, poxa, ela é tão bonita,
Mas eu vou votar que ela não vai dar ousadia. E vire que realmente não é areia para o seu caminhão. Você nem entendeu o enunciado. Como é que você vai perder tempo com uma questão dessa? Pule. Enem não é assim. Eu tenho que responder a primeira, a segunda, a terceira. Não, pode ter uma mulher bonita dessa aí na segunda ou na terceira. Pula essa mulher bonita, vá para mais feia, que é mais próximo da sua realidade. E namore essa mulher feia com todas as suas armas e acerte, deixa ela feliz. Aí depois você pega uma menos feia, depois uma mais bonitinha. É assim que funciona a lógica das coisas. Ninguém já agarra a primeira namorada uma gata das gatas da gata. Não vai. Ele vai começar com uma mulher mais fraquinha, que vai pegando a experiência, né, assim. É uma analogia interessante só para brincar com vocês, mostrando que eu preciso ter esse cuidado. Por quê? Eu vou pensar que vou ter a mesma questão? Não. A maior nota aqui é quem tiver a maior lógica, ou seja, quem acertar as questões mais o que fáceis. Olha que coisa simples. Então, no Enem, eu preciso acertar as mais fáceis, e isso você já começa, chega muito próximo de garantir o quê? 600 pontos quando você acerta as questões mais fáceis. Por quê? Porque eu estou obedecendo o que a estatística quer. Eu quero um aluno que tenha lógica. Então, eu tenho que ter cuidado. Sabe por quê? Eu tenho um tempo médio para fazer as questões que dá 2,5 minutos. Então, quando eu vou fazer uma prova do Enem, eu só tenho 2,5 minutos por questão. Para dizer assim, você tem uma margem. Considerando aí que se você puder economizar e fazer em 2 minutos, você vai ganhando aí mais um tempozinho para o preenchimento do gabarito, que é importantíssimo, né? Para não acontecer aquela, na hora que eu fui passar, então aí já não está sendo estratégico. Você tem que ter calma. Então você vai ter lá um tempo necessário para fazer, né? A prova, um tempo médio. Aí geralmente você vai levar água, vai levar um alimento. E o que é que a gente tem que ter nessa hora? Além da paz, da estratégia, né, de entender que eu tenho que batalhar pelas fáceis, eu não posso perder esse tempo precioso. Aí você diz, por quê? Porque dependendo das questões, eu vou ter aqui, ó, linguagens múltiplas. O que seriam essas linguagens múltiplas aqui, né? Eu posso ter uma figura, eu posso ter um texto, eu posso ter um poema, e aquele negócio que a pessoa diz assim, professor, mas as questões do Enem são muito grandes, parece um texto, uma dissertação. Lógico, dentro dessas coisas existe um negócio chamado distratores. O que são os distratores? São coisas que vão tirar um pouco a sua atenção. Porque se eu estou na universidade, eu quero um aluno que seja bem atento, um aluno que saiba escrever bem, um aluno que tenha um bom raciocínio, um aluno que seja tipo Ricardo. Mas quando eu entrei na universidade, eu não era essa pessoa que sou hoje aqui dando um conselho. Eu era igual a vocês, sem estratégia, sem paz, agoniado, doido para entrar na universidade para ganhar dinheiro, para tentar logo ficar ok, bem de vida, etc. E minha vida não foi bem fácil assim, mas eu tinha esses aumentos igual a vocês. Só que isso daqui, hoje, aquele velho adolescente que não tinha muita perspectiva nesse sentido, que hoje está aqui te dando um conselho, eu estou juntando toda a experiência que eu já tive de concursos, de aprovação, de não aprovações, de processos seletivos privados, de participar de bancas examinadoras, né, isso de elaborar provas para alunos, que a gente pode utilizar linguagens múltiplas aqui. Esse tempo médio de 2,5 minutos é importante. Então, aqui pode ser uma figura, pode ser um texto, um poema, uma música, uma estrofe. Então, o que acontece? Eu tenho que olhar as alternativas. O que é que tem nas alternativas? Ele vai sempre frisar um parágrafo. Você lê com um texto rapidamente. Então, a leitura dinâmica numa prova de linguagens vai ser fundamental. E eu tenho que saber argumentar. Porque quando eu for para as questões, eu tenho que estar com a mente boa. Mas qual é a estratégia? É melhor eu fazer a redação ou ir para os grandes textos? Eu tenho que gastar essa energia inicial para ir ser estratégico e pontuar numa redação inicialmente. Por quê? Quando eu vou para uma redação, eu posso fazer 1.000 pontos. E a redação vai ser fundamental para eu juntar com esses 600 das questões fáceis. Porque aqui não é obrigado a tirar muita nota alta, não. Se eu seguir a lógica, e vou chutar? Vou, professor. Você vai chutar? Vai, professor. Chute. Quando você realmente não souber.
porque o Enem vai entender que você chutou, porque ela é uma prova estatística, a matemática da prova do TRI vai entender que você desatrapalhou aqui, ó, na lógica pedagógica, e ele não vai te dar uma nota máxima, mesmo você acertando a questão alternativa. Então, se a questão vale 5 décimos, ele vai te dar 1 décimo, porque ele diz, ele chutou. Ele não vai tirar seu mérito do acerto, mas ele pune você porque você burlou o sistema da lógica pedagógica. Então, às vezes, você acerta 20 questões, mas um aluno pode ter uma nota mais alta ou mais baixa. E eu lhe garanto, pode dar um murro em minha cara, me procurar, depois eu deixo o endereço no link abaixo, aqui do cursinho, para você vir fazer qualquer uma satisfação. E se você acertar as questões mais fáceis, você tem 600 pontos. A gente conseguiu isso na escola privada que eu trabalho, e a gente conseguiu isso em outras situações. E o próprio Enem te ensina a fazer isso. Então eu tenho que ter tempo médio, eu tenho que entender as linguagens, e eu tenho que ser muito bom nas ideias, ou seja, porque eu vou estar trabalhando aqui uma redação. E o que é uma redação, né? Dissertar, falar sobre algo. Ele vai te dar aqui o apoio necessário, ele vai te dizer com os textos de apoio como você prepara a sua argumentação para que você almeje aí, ó, de 0 a 1000 pontos. Por exemplo, a prova do Enem, ela é calibrada para uma média. Ninguém tira nota máxima na prova objetiva, porque ela é calibrada. Se disser assim, calibrou para 950 pontos, a maior nota vai ser 950 pontos. Se calibrar para 1000 pontos, a maior nota é 1000 pontos. Já a redação, você pode vir de 0 a 1000 pontos. E aí meu Nordeste é show, né? Meu Nordeste se destacou muito nisso. E espero que o Oficina de Estudo também se destaque. Professor, mas eu não tirei 1000 pontos. Poxa, neguinho, mas tenta tirar 900. 900 não é 10, mas já ajuda. Faz que nem um sotaque baianinho, né? Já ajuda. E isso sim, você está sendo estratégico. Então, quando você estuda para ser bem, para fazer uma boa prova, você tem que tentar elencar algumas coisas. É lógico que eu tenho que ter conhecimento. E eu digo que 50% é conhecimento, 50% é uma estratégia. Então, a dica do Enem de hoje para essa prova de domingo, né, essa prova de linguagens, é uma área muito importante, porque a universidade quer um aluno que seja crítico, que saiba fazer uma crítica construtiva, que saiba entender os problemas que acometem nossa realidade e que possivelmente você seja um participante de uma construção sempre cada vez melhor. Então, lá na universidade, a gente quer aluno que pense, que critique e que tenha lógica, não que acuse, que seja agressivo. E que tenha, na verdade, uma boa lógica pedagógica. Porque se você tem todas essas ferramentas, o ensino médio está te preparando muito bem para que a gente da universidade receba vocês com braços abertos e que sofra o mínimo possível, né? Sussu já sofreu lá em pedagogia, fez um NEB, né? Fez a universidade na qual também fiz e na qual trabalho, né? Que está aí filmando essa aula. E eu conheço várias pessoas que viram que a dificuldade maior foi concluir o ensino superior, porque o nível de responsabilidade muda. Por isso que às vezes a menina tira a sobrancelha, o rapaz raspa o cabelo, porque realmente é uma grande transformação. Porque você vai ser agora um elo importante na sociedade. Mas tudo isso que eu falei aqui, ó, ajuda você a ser um pouco estratégico. Então, cuidado nas saidinhas, para qualquer coisinha, vai se despreguiçar, vai no banheiro, vai beber água, você tem, ó, um tempo médio. E pelo amor de Deus, quando tiver lá os gabaritozinhos, né, ó, letra A, letra B, letra C, letra D, letra E, você tenha lá, né, cada quesito lá tem a sua alternativa e, ó, pinte ele perfeitamente. Então, você tem que ter calma para pintar ele bem. Não vai chegar lá e fazer só lá o A e marcar assim, ó, um xizinho assim. Isso pode gerar um prejuízo enorme, porque o leitor óptico pode falhar. Então, ele recomenda, pinte, use uma caneta, ok, preta, transparente, não leve relógio, não leve celular, pelo menos aguente passar 4 horas com o bichinho desligado. Nem leve. Tem gente que diz, eu boto no silencioso, tal, se tocasse e tal. Pode levantar uma suspeita como um ponto eletrônico, uma coisa desse tipo. Então, pessoal, a gente está falando
de um ano de preparo. Então a gente não pode, em nenhum momento, vacilar por uma questão simples de uma marcação de gabarito, de uma eliminação por não seguir aqueles itens. Então, observem, leiam o manual, observem e tenham essa calma. E paz e estratégia é a grande dica do Oficina de Estudos. Um cheiro no coração de vocês e espero encontrar todos com a nota muito boa quando juntar a humanas com a natureza, né, a linguagem, a redação, e a gente poder dar aquele abraço, né, junto com os conhecimentos matemáticos, e comemorando e tirando aquela grande foto para fazer um outdoor, a coisa mais linda do mundo, dizendo, proveitoso, satisfatório, e é isso que a gente quer. Certo, pessoal? Fica a dica do Oficina de Estudos para vocês e desse grande professor Ricardo que adora vocês e que trata a educação com muito carinho. Um abraço, um cheiro.